Houve na história o período helênico, onde a cultura da mitologia grega tentou se misturar à cultura cristã. Muitos diziam que os deuses gregos simbolizavam sentimentos e lugares psicológicos. Eram, na verdade, figuras mentais e talvez até filosóficas. Os escritos dos Aedos, os cânticos às musas, tudo isso destacavam os deuses mitológicos como criaturas reais. O escrito da Odisseia narra deuses entrando na batalha junto aos homens. Porém, como alinhar isso à cultura cristã e à cultura judaica? Bom, um momento marcante na Bíblia é o momento em que Jesus acalma a tempestade. Essa tempestade seria símbolo das demais tempestades, o arquétipo das tempestades, a qual controlaria Zeus. Então seria uma afronta direta de Zeus ao Senhor Jesus. Teria Jesus Cristo superado Zeus em um confronto? Houve no passado a tentativa de adaptar a cultura grega à religião cristã. O Senhor Jesus diversas vezes clama ao Pai para que os dê forças, assim como os demais profetas e sacerdotes. Isso demonstra que talvez a força dele venha de Deus, mas a Bíblia narra um momento onde ele acalma a tempestade, apenas com gestos, e isso espanta os discípulos. Jesus Cristo multiplicou os pães, os apresentando a Deus. Ele muitas vezes abriu os olhos dos cegos com gestos de fé, mas para parar a tempestade, ele parou sozinho e disse: pobre homens de pouca fé. Mas e se na verdade ocorreu algum confronto entre ele e um ser mitológico? Os deuses da mitologia têm personalidade muito forte. Ele não permitiria que um símbolo regional como o Senhor Jesus Cristo naquele momento fosse confrontado por uma tempestade sem sua permissão. Bom, eu tenho meu pensamento particular de que houve sim um confronto entre Zeus e Jesus Cristo, devido à apresentação particular da religiosidade da época, pois são divindades que estariam concorrendo entre si. Por mais que Jesus seja filho de Deus, Zeus imperava naquela região, naquele tempo. Bom, se supusermos um confronto entre Jesus Cristo e Zeus, teríamos que supor um conflito entre Javé e as demais religiosidades, o que realmente aconteceu, contra os sacerdotes de Baal e de outros deuses inimigos da fé cristã e judaica. Bom, seria demais pressupor que Baal seria real perante as fés cristãs e Zeus não. Porém, muitas vezes a Bíblia relata esses deuses como imagens pagãs e não existentes realmente, mas seus sacerdotes tinham poderes, então fica meio aberto. Há um momento na Bíblia em que Moisés joga seu cajado perante o faraó e ele vira uma serpente. Então os sacerdotes do faraó jogam os seus também, e eles também viram serpentes. Porém a serpente de Moisés come as demais serpentes. Isso quer dizer que haveria um confronto entre divindades, porém Elohim seria a religiosidade mais forte. Ou eu sou quem sou. O Deus que Moisés vai representar perante o representante máximo da lei, o faraó. Agora, teria sido esse o único confronto de Jesus? Jesus confronta a figura de Satanás no deserto. Porém, essa figura não tem um paralelo em outra cultura. Ele pode ser uma divindade de outra religião, talvez até mesmo um fauno. Porém, o mais interessante seria um confronto entre Zeus
e Jesus Cristo. Como Jesus Cristo teria superado o poder de Zeus? Sabemos que naquele momento Jesus ainda não havia sido crucificado. Ele tinha apenas o Espírito Santo e a permissão e a bênção do Pai Celeste. Sabemos que Jesus conseguiu seu corpo de glória após ressuscitar. Então sim, ele conseguiu os plenos poderes sobre os céus e a terra. Naquele momento da tempestade, ele ainda estava vulnerável. Se Zeus tentou matá-lo, certamente os santos anjos interviram, pois é dito que os santos anjos servem àquele que está à destra do Pai, ao meu lado direito, enquanto coloca os seus inimigos como estrado aos seus pés. Esse é um salmo de Davi. Porém, como teria sido o confronto? Teria sido psicológico? Será que trocaram palavras? Bom, não se sabe ao certo. O que se sabe é que houve uma tentativa de mesclar a cultura cristã à cultura grega, no período que foi conhecido como helênico. Assim como também aconteceu no Egito, com a igreja cópita, que tentou misturar os deuses egípcios à cultura cristã. É interessante a cultura desses povos, porém parece que hoje não temos meios de tentar compreender como funcionava o psicológico dessas pessoas. São mapas mentais diferentes, situações realmente incompreensíveis. Há que se estudar muito para tentar compreender essa situação. Na Bíblia também relata que o anjo demorou a responder a Daniel devido a um confronto com os anjos da Pérsia. Esse confronto seria comum, então os deuses seriam conhecidos como anjos. Os deuses gregos seriam espécies de anjos. O difícil compreender seria se seriam anjos caídos ou anjos da parte de Deus. Um conflito entre Jesus e os seres mitológicos gregos. Bom, Jesus andava sobre as águas. Isso diria certamente que haveria paz entre ele e Netuno. Ele não se envolvia com mulheres, então Afrodite não teria vez com ele. É realmente uma visão totalmente diferente, e além do mais teremos que encarar a visão judaica que já existia, onde Javé e seus santos anjos venceriam eles também, num possível confronto. Devemos lembrar sempre que essas culturas são muito próximas umas das outras. Há tempos continentais, principalmente levando o Brasil como medida, realmente são territórios bem próximos. Bom, o período helênico acabou após a invasão dos bárbaros. O período helênico acaba com a invasão de Roma pelos bárbaros. Então começa-se o tempo do feudalismo, onde a igreja se isola e não mais precisa das características dos deuses gregos para se manter. Foi um período cultural muito rico,